Irmão, bom dia, paz do Senhor. Seu irmão Ediel aqui falando. Nós estamos aqui para dar início à nossa quarta aula na nossa série de estudos sobre escatologia, né? E eu gostaria de fazer uma ponte entre o que a gente já viu até aqui, né, e o conteúdo que nós vamos ver daqui para frente. Nós começamos a estudar escatologia por causa da importância que esse tema tem para a igreja. E assim, numa síntese muito rápida, esse tema é relevante porque a igreja precisa compreender o momento em que ela vive, né? A igreja precisa ter convicção acerca do controle de Deus sobre a história, né? Além disso, a igreja precisa ter um senso comum, né, para resistir falsos profetas, falsos ensinamentos, líderes enganadores. E eu preciso elaborar uma convicção exclusivamente baseada nas escrituras sagradas, né? Para rechaçar os falsos profetas, para ter conhecimento do controle de Deus sobre a história, né? Para entender o momento que eu vivo, existem muitas formas. Mas nessa nossa série de estudos aqui, eu propus uma metodologia que vai fazer com que a gente olhe somente para a palavra, somente para a escritura sagrada, pelo menos no que diz respeito à construção dos conceitos elementares relacionados à escatologia. Então, por isso é relevante estudar escatologia, né? Quando nós estudamos nas semanas anteriores, nós chegamos à conclusão de que o livro de Apocalipse é um livro bastante complexo. E ele não é complexo porque é um livro que não é capaz de revelar. Pelo contrário, o livro se chama Revelação. Apocalipse significa justamente isso, revelação. E ao Espírito Santo seria agir sem propósito, né? Inspirar um livro, chamá-lo de revelação, mas não tendo esse livro condição de nos revelar nada porque ele não é claro. Então, assim, não faz sentido. Se o livro se chama Revelação, é porque ele tem a proposta de nos revelar. Só que nós, para compreendermos essa revelação, precisamos de alguma musculatura, né, digamos assim, antes de entrar no livro. Nós precisamos solidificar alguns pressupostos, né, antes de entrar no livro de Apocalipse. Porque ele é um livro muito simbólico, ele traz muitos elementos simbólicos, muitas metáforas, muitas comparações, ele trata de uma revelação, então é uma coisa extremamente complexa, né? E se eu quiser, a partir de uma primeira abordagem, tentar interpretar, eu vou cair nas adivinhações. Tipo, eu acho que isso aqui ele quis dizer isso. Aquilo ali eu acho que ele quis dizer aquilo. E aí a gente não tem, né, uma estrutura muito bem solidificada quando eu faço esse tipo de estudos. E aí, para vencer esse tipo de dificuldade, já que escatologia trata de um tema riquíssimo e, por consequência dessa riqueza, existem muitas correntes de interpretação acerca de muitas coisas, sobretudo da ordem em que os fatos se dão. Para não incorrer nesse problema, nós desenvolvemos aqui uma metodologia de estudos, né? Uma metodologia de pesquisa que vai nos ajudar a caminhar, a trilhar essa investigação a partir das escrituras, né? E o que nós vamos fazer? O que essa metodologia diz? Ela diz, olha, vamos só na Bíblia. Nós vamos buscar só na Bíblia o entendimento sobre os eventos escatológicos. Beleza. Mas se é só na Bíblia, eu vou em Apocalipse, e Apocalipse, pelo menos numa primeira leitura, fica cheio de buracos, né, na minha interpretação, o que eu posso fazer? Bom, a gente precisa entender que a Bíblia explica a si mesma. E se ela diz alguma coisa em Apocalipse que não é clara, eu preciso buscar o esclarecimento para essa coisa em outro livro da Bíblia. Posto de outra forma, embora Apocalipse seja o livro que é principalmente utilizado para nortear os nossos estudos escatológicos, é o livro mais emblemático no que diz respeito ao fim dos tempos, embora seja ele esse livro, não significa dizer que a Bíblia apenas utilize ele para esclarecer sobre eventos do final dos tempos. Então, eu preciso investigar as contribuições que ela dá através de outros livros no que diz respeito à escatologia. Então, qual que é a pergunta que eu tenho que fazer nesse momento? Quais são os livros que também falam de escatologia? Bom, eu posso ter Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Eu posso ter os próprios evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, né, quando dizem respeito ao sermão escatológico. Eu posso ter Paulo, né,
falando sobre a vinda de Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, em 2 Tessalonicenses. Então eu vou ter uma série de citações, uma série de referências, né, bíblicas que dizem respeito à escatologia e vão nos ajudar a encontrar o conhecimento necessário, né, como eu já disse, a desenvolver a musculatura necessária antes da gente entrar, né, antes da gente mergulhar no Apocalipse como propriamente dito, né? E aí, com essa expectativa, nós fomos para o sermão escatológico, né? Primeiro por causa da relevância dele no estudo de escatologia e depois porque é a palavra de Jesus Cristo, né? O sermão escatológico ele registra, na verdade, Jesus Cristo esclarecendo algumas dúvidas dos seus discípulos sobre o final dos tempos, né? E sobre os eventos que se dariam, né? Que marcariam esse final dos tempos. Beleza, e aí por isso nós fomos para Mateus 24 e estamos estudando Mateus 24 agora, né? Isso foi um resumo do que nós fizemos. Na semana passada, em Mateus 24, nós estudamos o período que ele classifica como o princípio das dores. E para fazer isso, nós não apenas lemos Mateus 24, mas também lemos Marcos 13 e Lucas 21. E aí avaliamos os principais elementos. Quando nós avaliamos os principais elementos que existem nesse texto, nós chegamos à seguinte conclusão. Mateus 24 ele fala sobre sinais, né, da vinda de Jesus Cristo, sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. E se eu colocar esses sinais todos num bojo só e classificar esses sinais de acordo com as suas categorias elementares, vamos dizer assim, eu posso dizer que eu tenho sinais que dizem respeito ao engano, sinais que dizem respeito a calamidades que se darão no mundo, né? Sinais que dizem respeito à iniquidade e, por consequência, à apostasia, e sinais que dizem respeito à perseguição. Então, em termos dessa perspectiva, posto de outra forma, o que eu posso dizer? O princípio das dores, de acordo com a Bíblia, ele é marcado por uma série de sintomas, né? Esses sintomas dizem respeito a engano, calamidade, iniquidade e perseguição. Hoje nós vamos falar sobre iniquidade. Semana passada nós falamos sobre engano. Vamos falar sobre iniquidade porque ela está relacionada diretamente ao engano. Veja só. Eu preciso entender o que é que a Bíblia diz sobre a iniquidade, né? Quando ela fala de iniquidade, eu preciso entender o que é que isso significa. Iniquidade aqui do grego, pelo dicionário Strong, significa a condição daquele que não cumpre a lei, porque transgride a lei. É o desprezo e a violação da lei. Então, quando eu sou iníquo, na verdade, a principal característica do iníquo é o descumprimento da lei, é o desprezo pela lei, né? Por isso, nós não vamos falar do anticristo agora, mas por isso a Bíblia fala dele como iníquo, né? E aí a gente consegue entender, né? O cara tem total desprezo pela lei, né? Pela lei de Deus, sobretudo. Mas vamos voltar aqui, né? Por que eu preciso falar sobre iniquidade? Uma pergunta que eu tenho que me fazer é, primeiro, onde que a iniquidade está? Lá em Mateus. Se você ler o versículo, vamos ver, Mateus 24, do 4 até o 14, vai falar do princípio das dores. O versículo 12 vai dizer assim, ó, e por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é uma característica do princípio das dores, o esfriamento do amor em consequência da multiplicação da iniquidade. Então eu sei que a iniquidade ela tende a se expandir no período em que eu estou, né, que é o período das dores, né, o período do início das dores, do princípio das dores, ela tende a se expandir até um determinado ponto, né? E é esse ponto que me interessa, ou seja, eu vou falar da iniquidade para apontar numa coisa que vai acontecer lá depois. Porque se você olhar o texto de Mateus 24 todo, você não precisa fazer isso agora, mas se você for fazer, você vai verificar que primeiro ele fala do princípio das dores, né, e ele vai agravando a situação do princípio das dores. Depois ele emenda num trecho que fala da grande tribulação, né, e aí o que me dá a ideia, né, de que as coisas vão evoluindo do jeito que elas estão, evoluindo cada vez mais fortemente no que diz respeito à degradação da nossa condição,
social, né, da nossa condição humana, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, de todas as maneiras, a gente vai piorando as coisas, né, até que chegue o anticristo, né, até que chegue o anticristo. E o anticristo ele marca justamente o período da grande tribulação, né? Então, quando a gente começa a entender melhor o princípio das dores, a gente vai ver que ele, na verdade, é uma série de eventos que vão ser demonstrados em termos de sinais que antecedem a vinda de Jesus Cristo. E se eu entendo a iniquidade como um sinal, eu preciso entender de que maneira como é que eu posso dizer, ela vai evoluir, no que ela vai resultar adiante, né? Beleza. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Quando eu vejo o texto aqui, só recapitulando, eu sei que a iniquidade está relacionada ao não cumprimento da lei, à transgressão e ao desprezo e à violação dela, né? E aí, eu preciso também compreender que essa transgressão da lei, a multiplicação da transgressão, ela é importante sob a perspectiva escatológica e para que eu possa compreender, né, isso enquanto sinal, eu preciso ler um texto que está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Eu vou abrir aqui para vocês acompanharem. Como você pode ver, eu coloquei aqui algumas versões, né, do texto bíblico para que a gente possa fazer uma leitura pensando alguns elementos, né? Cada tradução diz de uma forma diferente alguma coisa, mas existem as palavras que são chave, né, e que vão dar origem ao nosso entendimento central aqui. Então eu coloquei dessa forma. Veja o que diz aqui o texto, do 1 até o 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Eu estou lendo aqui nessa coluna que diz respeito a Almeida Corrigida Fiel 2007. Tá? Nós podemos ler aqui, ou aqui. Eu estou lendo aqui. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então, o assunto sobre o qual Paulo vai discorrer agora com a igreja dos Tessalonicenses é justamente no que diz respeito à vinda de Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. E o que ele diz? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Esses questionamentos acerca da vinda de Jesus Cristo, eles não começaram agora. As pessoas já se questionavam sobre isso. Ah, desculpe, eu acho que eu não coloquei o texto aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Você está vendo aqui? Deixa eu voltar. Aqui nós temos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. E aqui são 4 colunas, cada uma dessa coluna é uma versão diferente do texto, né? Veja só o que significa, o que eu quero dizer aqui. Eu vou ler de novo porque, né, a tela não estava exibida. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso é o que Paulo, é o objeto do discurso de Paulo. E ele diz o seguinte, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se de nós viesse, né? Ou indevidamente atribuídas à nossa autoria, como você pode ver na versão King James, né? Como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado aqui, ele é justamente o anticristo, tá? Então o que Paulo está dizendo, só para a gente entender, é o seguinte: a igreja dos Tessalonicenses, ela estava sendo bombardeada com essa ideia de que Jesus Cristo estava para voltar, né? Ou até mesmo que já tinha voltado, né? E aí Paulo está escrevendo para eles para esclarecer que não, ele não voltou e não voltará sem que antes aconteçam alguns sinais. Observe que na semana passada a gente falou sobre o engano, como sendo a principal preocupação de Jesus Cristo no sermão escatológico, porque ele já começa falando, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Se você abrir a sua Bíblia, vamos lá, Mateus 24,
né? No versículo 4, ele diz assim: Então Jesus lhe revelou. Os discípulos estão perguntando, né? Dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus já começa a resposta dizendo o seguinte: Cuidado para que ninguém vos seduza. Na tradução Almeida Corrigida Fiel vai dizer: E Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Essa é a mesma preocupação de Paulo. Paulo está dizendo do mesmo jeito, olha, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, né? Não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa da profecia, palavra, de cartas atribuídas indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma, ou ninguém de forma alguma, de maneira alguma, vos engane. Então, Paulo está preocupado com a mesma, né, da mesma forma que Jesus Cristo estava preocupado com o engano, né? E aí, o que acontece aqui, nesse sentido, é que ele está dizendo o seguinte: ó, Jesus Cristo não voltou, e tampouco vai voltar sem que primeiro aconteça. Aí ele vai descrever, ó, sem que antes venha primeiro a apostasia e depois e se manifeste o homem do pecado. Jesus Cristo só vai voltar depois que o anticristo estiver manifesto, depois que ele for manifesto, né? E o anticristo só vai se manifestar depois que a apostasia estiver num cenário máximo, né? Num cenário de total expansão. Se você observar o que diz aqui, por exemplo, o comentário bíblico de São Jerônimo sobre o Novo Testamento e artigos sistemáticos, né? Isso está lá na Patrística. O que é isso? São, são compilações de escritos, né, dos primeiros líderes da igreja, depois dos apóstolos, lógico, dos primeiros líderes da igreja, das pessoas de maior proeminência, né, no cristianismo lá na sua origem. Então você tem Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho irradia de Jesus Cristo para os apóstolos através das epístolas e de seu processo de evangelização dos territórios expandem isso, os apóstolos saem de cena porque vão morrendo, e aí depois disso vem, né, aqueles que são considerados os pais da igreja, né, depois dos apóstolos, né, as principais autoridades lá, e são pessoas de muito conhecimento, etc. O pensamento que essas pessoas tinham a respeito dessas informações relacionadas ao cristianismo estava muito próximo da origem do cristianismo. Por isso é interessante a gente pensar o que eles pensavam acerca de algumas coisas. E veja só o que é que o Jerônimo, né? Aqui está escrito comentário bíblico de São Jerônimo, porque é uma literatura católica, né? E aí o cara ele foi caracterizado como um santo aqui. Para efeito disso tudo, isso não tem nenhum problema. Nós vamos ver o que ele disse sobre isso, né? Ele foi caracterizado como um santo pelo catolicismo, tá? Não me compreenda mal. Veja bem, no pensamento apocalíptico, o mal deve chegar a uma certa medida antes que o tempo esteja maduro para o justo julgamento de Deus. Uma necessidade fundamental para a vida do Senhor é a manifestação do mal na sua pior forma concebível. Então, seguindo aqui adiante, em consequência disso, é que serão construídos os sinais. Você não sabe que o negócio, o período em que nós estamos vivendo, é classificado em termos do princípio das dores de parto? E a gente já não discutiu na semana passada que as coisas vão evoluindo e piorando até o momento em que nasce o bebê, num parto? Pois bem, é assim também o que acontece em relação a esses sinais. A calamidade, o engano, a iniquidade e a perseguição são elementos que caracterizam o período compreendido, né, no que a Bíblia chama de princípio das dores. E a ideia de estar no princípio das dores significa, como nós já entendemos, que eles vão aumentando cada vez mais em intensidade no cenário mundial, no cenário global, né?
E à medida em que eles vão intensificando, né, a sua magnitude, eles vão acontecendo em períodos cada vez menores, ou seja, eles vão ser cada vez mais frequentes, né, e cada vez mais intensos. Até que chegue um ponto que aconteça o que o comentário aqui do Jerônimo diz. Ó, no pensamento apocalíptico, o mal deve chegar a uma certa medida antes que o tempo esteja maduro para o justo julgamento de Deus. Se você ver aqui um pouco adiante, o texto vai dizer: estes sinais funcionam como pré-condições para aquilo que está escrito no versículo 2, lá de 2 Tessalonicenses, que diz assim, ó, que o dia do Senhor não está próximo. Então, quando Paulo diz aqui, né, em Tessalonicenses, ninguém vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, ele está dizendo o seguinte, olha, Jesus Cristo não vai voltar antes que venha o anticristo, e o anticristo não vai ser manifesto antes que a apostasia se manifeste. E aí eu queria chamar a sua atenção aqui para o que significa apostasia como comportamento. Como comportamento, se você olhar nos léxicos, nos principais léxicos sobre o assunto, você vai ver que apostasia ela vai significar condição resultante de revolta, deserção. Como um termo técnico religioso, vai significar apostasia ou rebelião, né? Defecção, abandono, violação da fé, separação, deserção. Então, veja, se eu puder resumir, né, o que significa apostasia? Apostasia significa o abandono da fé, né? E agora não mais apenas o abandono da fé, mas como também o fomentar, né, este abandono entre os demais. E aí eu trago um outro termo, que é o escândalo, que é o causar tropeço às outras pessoas. A apostasia, ela é um comportamento, né, que se a gente puder sintetizar, ele diz respeito à revolta, a desertar, né, da fé, a se rebelar, né, contra as verdades dessa fé, né, a abandonar, a violar essa fé, a se separar do conceito dessa fé. Então, isso é o que é a apostasia. A apostasia, em outras palavras, é chegar para Deus e dizer assim, eu não quero mais. Né? Sei o que é Deus, sei quem que é Jesus Cristo, ok, mas não quero adorar a Jesus Cristo. Não quero lhe dar culto. Né? Não quero mais. Vou sair, estou fora. Isso é o que significa apostasia, né? Em termos práticos, em termos mais contemporâneos. Né? É desertar, né? É sair, é largar o arado e abandonar a fé. É depois de ter conhecido Jesus Cristo, escolher deixar a Jesus Cristo, é trocar Jesus Cristo, abandonar, se separar de Jesus Cristo. Isso que é a apostasia. Então a apostasia ela se manifesta em termos da separação entre o homem e Deus por vontade, claro, do homem. Então, eu preciso entender que o cenário que nós estamos vivendo ele vai evoluir até o alcance de um momento de apostasia, ou seja, um momento de multiplicação da iniquidade ao extremo, em que o homem abandona Deus. E essa apostasia é o que vai ser um pré-sintoma da vinda do anticristo. E aí, depois do anticristo, vem a vinda de Cristo. Né? Isso é o que a Bíblia diz. Então, se é importante eu entender que a apostasia é isso, né? E aí eu vi o texto de Paulo dizendo, né, essas coisas, o que é que eu preciso compreender aqui? Eu preciso compreender de que forma a iniquidade está relacionada à apostasia, né? A iniquidade está relacionada à apostasia justamente pela sua multiplicação exacerbada. Quando ele fala de apostasia, veja que o texto no versículo 3, ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Ou seja, ele não está falando de apostasia como sendo um comportamento que vai existir naquele momento. Ele está falando de apostasia como um momento que vai ser caracterizado justamente por esse comportamento. Ele está dizendo assim, ó, eu não estou falando de um momento de apostasia, eu estou falando de a apostasia. A ênfase que Paulo dá, ela está justamente no artigo definido antes do substantivo aqui, ó, a apostasia. Né? Não é uma apostasia, não é um momento de apostasia, mas é a apostasia enquanto momento na história da humanidade.
né? E aí você pode entender, então, isso como um estado de total degradação, né? No pensamento humano, em decorrência da multiplicação da iniquidade, que eu já entendi que é justamente a transgressão da lei, a violação da lei. Então, isso começa com a iniquidade, o homem viola a lei, e ele viola, e ele continua em violar, né? E ele vai violando e transgride a lei, e se afasta da lei, e não cumpre a lei. Isso é o que é iniquidade. Só que a Bíblia diz que o que vai acontecer com a iniquidade? Ela vai se multiplicar. Então ela vai crescer em uma proporção geométrica, né? Ou seja, ela vai se multiplicar até o momento em que o mundo esteja totalmente sem lei. E a gente já vê alguma coisa nesse sentido. E aí, nesse momento em que o mundo está totalmente sem lei, e não é apenas sem lei no mundo, né? Não é o descumprimento de lei no mundo, é o relativismo dentro das igrejas. É quando eu sei o que a Bíblia diz, mas eu estou distorcendo o texto bíblico, né? Justamente para que eu não cumpra aquela lei. Né? E isso é iniquidade. Mas a iniquidade multiplicada, ela deu origem a um período que precede a vinda do anticristo, que é justamente o período chamado de apostasia. Então, por isso eu preciso entender a iniquidade claramente. Né? E aí um texto bíblico que fala para mim da iniquidade claramente é justamente a carta de Paulo escrita aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 32. Então é Romanos 1, vou abrir aqui para vocês lerem junto comigo. Romanos 1, do versículo 14 até o versículo 32. Se você olhar direitinho, o texto que nos interessa mesmo é a partir do 16. Por que eu vou ler a partir do 14? Você vai ver aqui o seguinte, ó. Paulo, quando escreve aos Romanos, no versículo 16 do capítulo 1, ele vai dizer: por que não me envergonho do Evangelho? Na verdade, nos interessa mais o 18 em diante. E por que eu vou ler do 14? Porque o 18 ele começa dizendo assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Mas eu não posso, quando eu estiver lendo não só a Bíblia, como qualquer outra coisa, eu não posso, e o texto começa com o porquê, eu não posso começar dali, eu tenho que começar antes para entender o que é que esse porquê está explicando. Né? Se você observar aqui a classificação sintática, né, do porquê, ele é justamente o que a língua portuguesa chama de conjunção subordinativa. E a função dele é fazer uma união entre duas orações. Ele está explicando o que aconteceu na oração anterior. Né? Então, quando eu vou ler os textos de Paulo, eu vou entender que Paulo fala muito de porquês. Então, ele está sempre fazendo referência a coisas que ele já disse anteriormente. Então eu não posso começar a ler o texto no 18, eu tenho que começar a ler no 14. Né? Porque Paulo diz assim, ó, eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. E assim quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em fome. Porque não me envergonho do evangelho. Então você está vendo, ele está dizendo, ó, eu estou pronto para anunciar porque não me envergonho do evangelho. E por que eu não me envergonho do evangelho? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego. Mas por quê? Porque nele se manifesta, se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé, como está escrito, mas os justos vivem pela fé. Então Paulo explicou isso até aí. E ele está dizendo, eu também estou pronto para pegar o evangelho, no versículo 18 agora. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E aí o versículo 19 vai explicar o que ele disse no 18. Por que do céu se manifesta a ira de Deus? Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Né? E aí um parêntese. Só que a despeito de Deus ter manifestado, o homem não glorifica Deus. Pelo contrário, ele comete aí um comportamento que desagrada a Deus. Por que as coisas, por que ele comete, né, e de que forma ele comete esse comportamento que desagrada a Deus? Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o poder de Deus eterno quanto a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem indesculpáveis ou inexcusáveis.
E aí, por que os homens são inexcusáveis, então? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Ou seja, o homem não deixa de glorificar a Deus porque ele não conhece, porque ele não sabe da existência de Deus. Porque olhar o mundo tal como ele é, olhar o cosmos na sua completa organização e não atribuir isso a um Deus soberano, né, já faz com que o homem, né, compreenda que existe um Deus soberano, mas não o glorifique. Ou seja, ninguém tem desculpa de dizer que não conhece a Deus e por isso não o glorificou. Ninguém tem essa desculpa, sabe? Até as pessoas que dizem não crer sabem que alguma coisa maior do que tudo que existe tem que ter criado tudo que existe. Todo o restante é teoria furada, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui porque não é o objeto dessa lição. E aí, voltando para o versículo 21, por que os homens são inexcusáveis? Porquanto, tendo conhecido a Deus, versículo 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes, répteis. O que o homem está fazendo aqui? Ele está idolatrando, ele está abandonando a Deus, ele está descumprindo. Olha, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível. Existe uma lei espiritual, é aquela que vincula todas as coisas à soberania de Deus. Quando eu desconsidero isso, eu estou descumprindo essa regra geral do meu relacionamento com Deus. E o que é mesmo descumprir a lei, abandonar, transgredir a lei? É o que a gente tinha chamado antes de iniquidade, não é? E aí, por isso, versículo 24, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície, para desonrarem os seus corpos entre si. 24. Por isso Deus também os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Né? E aí, o que eu vejo? Eu vejo uma condição em que o homem sabe o que é certo e o que é errado, escolhe o que é errado. Imagina um grande exército. Isso aqui é um comentário de Cristóstomo, né? Também da Patrística, um comentário às cartas de Paulo, um cara lá do início também da igreja. Né? Olha uma coisa interessante que ele diz. O apóstolo Paulo demonstra que a impiedade foi a causa da subversão das leis. O homem é ímpio, por causa da sua impiedade, ele subverte as leis, e subverter as leis é justamente manifestar a iniquidade que nós vimos. Né? E aí é justamente isso que Paulo está dizendo. Né? A impiedade foi a causa da subversão das leis. A expressão entregou, né? Nesse caso, que significa que Deus permitiu. E aí ele explica isso, o São Cristóstomo, como sendo um general de um exército que se afasta do seu posto quando a luta se intensifica. Você imagina um exército num estado intenso de luta, né? E aí nesse momento o general se afasta do povo, se afasta do exército. O que ele está fazendo? Entregando os soldados ao inimigo. Né? E aí não porque ele mesmo os impele à guerra, mas porque os despoja a seu próprio comando. Está dizendo assim, o exército precisa de um comando de um general. Quando isso está numa batalha, quem organiza as formas, a metodologia de ataque e de defesa, né, as dinâmicas de guerra utilizadas por esse exército, é justamente a figura de um general que vai coordenar. Quando esse general retira a sua coordenação sobre o exército, cada soldado desse exército está entregue à sua própria vontade, ao seu próprio planejamento, à sua própria condição de determinar as suas ações. E um exército sem comando, um exército com um comportamento totalmente heterogêneo, o que vai acontecer? Ele está entregue nas mãos do outro exército com comando. Então, o que nós podemos ver é que quando Deus nos entrega as nossas próprias paixões, porque nós deixamos de honrar ao Criador e passamos a idolatrar o que quer que seja,
a consequência natural disso, segundo Paulo, é que eu agora vou entrar num estado constante de degradação. Eu vou me degradar de forma crescente e gradativa. Todos os dias as coisas vão piorar, né? Apontando para o meu estado de degradação. Por que ele faz isso? Por que Deus entrega? Porque o homem muda a verdade de Deus em mentira e honra e serve a criatura ao invés do Criador. Isso está no versículo 25, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandona às paixões infames. E aí ele vai descrever o que são essas paixões infames, né? Porque até as mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo contra si a recompensa do que convinha ao seu ato. E como eles não se importaram de ter conhecimento como Deus, assim Deus, de novo, os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aí, diz aqui a Bíblia, estando eles então cheios de toda iniquidade, toda fornicação, toda malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, não somente fazem, mas também consentem aos que tais coisas fazem. O que o texto de Paulo está dizendo aqui? Paulo, em Romanos 1, de 14 a 32, está explicando o processo de degradação da humanidade em termos do afastamento dessa humanidade em relação ao Deus Criador de todas as coisas. É assim, se você glorificar a Deus e seguir a sua lei, você está dizendo a Deus que deseja que Ele comande a sua vida. Ele não está lhe tirando o livre-arbítrio. Ele está dirigindo a sua vida porque você entregou a sua vida para Ele dirigir. No momento em que o homem decide se afastar de Deus, Deus diz assim, olha, é por sua conta e risco, mas a consequência direta da consequência, a consequência direta do abandono é justamente a degradação generalizada. Imagina, se um homem faz isso, acontece isso com um homem. Se dois homens fazem isso, ou seja, abandonam a Deus, acontece isso com dois homens. Agora imagine só o que diz aqui no versículo 32. Eles, conhecendo o juízo, não somente fazem, mas também consentem aos que fazem. O cara não só descumpre a lei, mas ele também consente que outras pessoas descumpram. Né? E dessa forma, o que acontece? Essa maldade, esse estado de degradação, ele entra num processo de multiplicação. E é justamente o que está escrito lá em Mateus 24. Que vai dizer, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, quando eu cruzo os dois textos, o texto de Tessalonicenses com o texto de Romanos, eu começo a entender que Paulo está prevendo uma situação em Tessalonicenses e está explicando de que forma o agravamento da iniquidade vai nos levar para essa situação. Quando eu vou para Mateus 24:12, eu consigo entender, né, onde é que está esse agravamento. Ou seja, eu tenho hoje uma situação de iniquidade. Essa iniquidade está dentro de um período chamado princípio das dores e ela marca esse período como um sinal. O fato de estar dentro do princípio das dores faz com que a iniquidade obrigatoriamente se multiplique. E aí a própria Bíblia no versículo 12 diz que ela vai se multiplicar. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. E isso que está escrito no 24:12. Quando eu entendo o que é a iniquidade e quais são os efeitos dela, e agora eu pego esses efeitos e coloco no contexto de Mateus 24:12, ou seja, eu multiplico esses efeitos, eu estou justamente cumprindo a regra do que diz aqui cada vez mais intensos e frequentes são os eventos do princípio das dores. Se a iniquidade está no princípio das dores, significa que ela vai ser cada vez mais intensa e frequente. Ela vai se multiplicar de sobremaneira até que aconteça o que Jerônimo diz.
a maldade manifesta no maior grau já visto na Terra. E o que é isso? É o abandono generalizado da lei de Deus. E o que é o abandono da lei de Deus? A gente já viu, é a apostasia. Então, meu irmão, isso que a gente viu hoje deixa claro, né, o entendimento do porquê, né, das coisas estarem se agravando a cada dia que passa. Né? Não só no que diz respeito ao engano, ou seja, ao surgimento de falsos profetas, como também na multiplicação da iniquidade. Quando Paulo explica o que é a iniquidade lá em Romanos 1, de 14 a 32, e explica os efeitos dessa iniquidade, quando a gente coloca essa iniquidade no contexto de Mateus 24 e entende que ela vai se multiplicar, quando a gente cruza essas duas informações, elas vão gerar uma consequência direta para a gente, um estado de apostasia generalizado. Um estado de apostasia generalizada. Né? E é justamente a apostasia generalizada o pré-requisito para a vinda do anticristo, que por sua vez é pré-requisito para a vinda de Cristo. Então, isso explica muita coisa. Né? E, de novo, colocando tudo o que está acontecendo no mundo em termos da perspectiva bíblica, eu consigo, portanto, né, dessa forma, entender que as coisas estão como estão porque precisam estar e vão piorar a despeito do que a gente espera. Ou seja, se o homem é mau, é iníquo hoje, né, se ele manifesta todas aquelas características que Paulo listou, né? E quais são essas características? Eu vou ler de novo aqui para a gente entender. Isso fala muito da humanidade nos dias de hoje, porque justamente está relacionado à iniquidade que está se multiplicando no princípio das dores. Ele diz, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, enganos, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, murmuradores, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Ou seja, essas são características muito marcantes nos dias de hoje, né? E se eu vejo que essas características, à medida em que o tempo passa, elas se agravam, o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que o período em que eu vivo, numa crescente evolução desses comportamentos, esse período justamente aponta para a vinda do anticristo, né? E depois disso, lógico, a vinda de Cristo. Por isso é necessário que toda essa iniquidade que está se manifestando, se manifeste. Né? Então eu preciso botar os meus pés no chão e dizer assim, o mundo está ruim, as pessoas estão egoístas, o homem está cada vez mais perverso. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Você tem que se apegar à Escritura Sagrada e andar na luz. Deixa o mundo pegar fogo, né? Porque é preciso que isso aconteça. Eu não estou dizendo para você desconsiderar o que está acontecendo ou não se compadecer com o que está acontecendo lá fora. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo assim, Mateus diz, é forçoso que essas coisas aconteçam. Apocalipse diz, vem ver, né, os eventos que devem acontecer. Então, assim, não se espante. E agora eu vou apontar para um dos elementos de relevância do nosso estudo de escatologia. Tudo está no controle de Deus. Se você vê falsos profetas surgindo e o engano se multiplicando, está no controle de Deus, porque ele precisa de uma condição de multiplicação da iniquidade para a materialização da apostasia generalizada, que é o estado de degradação total da humanidade, que as pessoas não vão cumprir leis, as pessoas vão relativizar o direito, a justiça, né? E aliás isso já tem acontecido muito, ou seja, a justiça ela deve ser empregada para os meus inimigos, para os meus amigos eu consigo relativizar. E aí você tem um cenário de insegurança jurídica muito grande, de forma que não há lei. Não há lei, não há certeza das coisas. Não há lei fora, também não haverá lei dentro.
né, das igrejas. E aí aquilo que a Bíblia diz, aquela lei irrefutável, irrevogável, né, que é a palavra de Deus, ela deixa de existir porque agora as diversas interpretações vão acontecer no sentido de deformar essa palavra para fazer com que o meu comportamento carregado de iniquidade caiba dentro de uma validação bíblica, né? E o que é isso? Nada mais do que já está acontecendo nos dias de hoje. Nós acabamos de ler um texto que é desconsiderado em algumas bíblias. Mas, enfim, o que a gente pode ver é um mundo cada vez mais tendendo para a relativização da estrutura rígida da lei de Deus, em que as pessoas vão fazer o que quiserem, e fazer o que quiserem significa justamente viver de acordo com as suas próprias concupiscências, né? E aí isso está totalmente relacionado ao que Paulo explicou lá. O homem não se interessa por Deus, ele não quer saber de Deus, então Deus deixa eles como se um general estivesse deixando os soldados no exército. É como se os soldados estivessem dizendo, numa guerra, como se os soldados estivessem dizendo: eu estou em guerra, mas eu não quero a sua orientação, general. E aí todos eles dizem isso, né? O general deixa os soldados à mercê da sua própria vontade e eles vão ser devorados pelo inimigo. É exatamente isso que acontece com o homem. Isso fica muito claro de entender quando a Bíblia diz para a gente que nós estamos numa batalha espiritual. E precisamos nos revestir espiritualmente. Todo esse revestimento espiritual ele está atrelado à obediência a Deus. Quando eu desobedeço, o que eu estou fazendo é tirando minha armadura e indo para a guerra nu, sem a orientação do meu general, que é Jesus Cristo, né? Isso caracteriza um estado de iniquidade que multiplicado vai gerar um momento de apostasia, que é a degradação generalizada da humanidade, porque se afastou, negligenciou, abandonou a Jesus Cristo, né? E a consequência disso é justamente um estado de caos, né, no comportamento humano. Quando esse estado de caos acontecer, aí sim vem o anticristo. Então, resumindo tudo que nós vimos hoje, é importante que nós entendamos por que o mundo, as pessoas, a humanidade, a sociedade está caótica como está. Ela está caótica como está e a cada dia isso piora, porque ela está num processo de amadurecimento da iniquidade, né, com vistas na materialização da apostasia, né, que é um pré-requisito para a vinda do anticristo. E essa, por sua vez, é também pré-requisito para a vinda de Jesus Cristo. Então, assim, fique tranquilo, está tudo sob controle. O mundo está pegando fogo lá fora, mas é preciso que isso aconteça, porque se isso não acontece, Jesus Cristo não vem. Posto de outra forma, Jesus Cristo não virá antes que essas coisas aconteçam. E como nós estamos esperando a nossa redenção, a vinda do nosso Redentor, para a nossa reunião com Ele, como diz Paulo, né, quando roga aqui aos Tessalonicenses, e eu vou voltar lá para encerrar. 1 Tessalonicenses, segunda, capítulo 2, versículo 1, acho. Rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Né? Veja aqui você. Rogo-vos pela vinda. E agora eu vou ler o texto inteiro. Rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, ou por palavras, ou por epístolas, como se de nós viesse, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer a Deus. E aí você pode ver uma relação com Daniel 11:13, que vai dizer: este rei fará o que lhe bem aprouver, ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e a todos os seres celestiais, ele terá êxito em tudo que fizer, até que o tempo da indignação se complete. Pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Então, assim, estamos seguindo o cronograma de Jesus Cristo.
Está tudo sob controle, sob controle. Não vos lembrais, Paulo dizendo, que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco? E aí seguindo, versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera, né? Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, ou seja, o anticristo, depois daquele estado de calamidade, de iniquidade generalizada que materializou um momento histórico chamado de apostasia, se manifestará o iníquo, será revelado o iníquo, a quem o Senhor, olha aqui a promessa, desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados por todos os que creram, os que não creram na verdade, para que sejam julgados. Todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na iniquidade. Então, fique tranquilo, as coisas que estão acontecendo precisam acontecer, mas Jesus Cristo nos diz que nem um fio de cabelo das nossas cabeças se perderá. Isso não significa que nós não teremos as nossas vidas afetadas. Isso significa que nós estaremos sempre guardados debaixo da mão de Deus. O mundo precisa passar por esse estado de calamidade porque isso segue um cronograma de um planejamento maior, né, de Jesus Cristo sobre a sua vinda. Então fique tranquilo. Nós estamos no meio do princípio das dores. A iniquidade está lá fora se multiplicando, o amor das pessoas está se esfriando, nós estamos andando em direção, a história humana está andando em direção à apostasia, mas nós estamos vendo aqui mais uma vez, Deus está no controle de todas as coisas, e o que eu preciso fazer é o que diz Filipenses 4, versículos 6 e 7. E agora sim vamos ler Filipenses 4, 6 e 7 e finalizar. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos ou inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe e nos dê tranquilidade e serenidade, né, no nosso espírito, para que nós possamos aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo com todo o equilíbrio que nós precisamos, na condição de igreja, de eleitos por Jesus Cristo, de filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que não faremos parte daqueles que apostatarão, mas estaremos aguardando em Jesus Cristo a sua vinda no dia do Senhor. Amém? Deus nos abençoe.